Suponha agora que eu tenho uma curva no plano, né, ou no espaço, e eu quero fazer a integral de linha de um campo vetorial, eu posso chamar também de campo de força, tá bom? De um campo vetorial sobre essa curva, é o que a gente chama de integral de linha de campos vetoriais. Então, eu vou ter pontos nessa curva e em cada ponto da curva eu posso definir um vetor, né, dado pelo meu campo vetorial ou pelo meu campo de forças. Essa integral de linha é também denominada trabalho. É o trabalho realizado pela força F ou pelo campo vetorial F para movimentar um objeto sobre essa curva. E quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em componente tangencial, porque o trabalho ele é calculado na direção do movimento. Então, se o movimento é sobre a curva, eu preciso de uma componente desse vetor força ou do vetor dado pelo campo vetorial na direção da curva. E nenhum vetor melhor para isso do que o nosso vetor tangente, que a gente já definiu, né, o tangente unitário. Ele me dá a direção da curva. Então, pensar em integral de campo sobre uma curva é pensar na componente tangencial desse campo sobre a curva. E essa componente tangencial é dada pelo vetor tangente, lógico. E lá da geometria a gente sabe que componente de vetor sobre o outro é aquela projeção, né, dada pelo produto escalar. Então, nós podemos definir a integral de linha de campos vetoriais, só retomando aqui, o campo eu estou chamando de F, tá? Com componentes M, N, P, contínua, e uma curva lisa, R, ou seja, a derivada não se anula, né, em todas as coordenadas. E aí, a integral de F ao longo da curva C vai ser a integral de F produto escalar com vetor tangente em cada ponto. E aí eu uso o parâmetro comprimento de arco de novo, porque eu estou andando sobre o caminho, né? Sobre o comprimento desse caminho. E como eu falei, a gente precisa ter o comprimento de arco, é interessante, porque o vetor tangente já sai unitário, mas a parametrização por ele não é fácil. Então a gente procura a gente quer usar a integral de linha para qualquer parametrização que eu faça. O que a gente faz então? Nós sabemos que o vetor tangente, quando a parametrização é por comprimento de arco, ele é dr ds. Então a gente troca o vetor tangente por dr ds, e aí nós temos dois diferenciais aqui de s. Nós passamos a ter então que a integral de linha de f ao longo de c, dada pela componente do vetor tangencial, do vetor tangente, é f escalar dr. E aí a gente pode mexer nisso aqui e achar várias formas de se calcular essa integral. Nós podemos trocar, por exemplo, esse dr por dr de t dt. Então aqui nós teríamos a fórmula f produto escalar com r' de t dt. Né, que seria o dr dt, e agora a integral pode começar a variar de a até b, que são os valores da parametrização em t. Agora, quem é r'? R' é dada por x, r é dada por x, y, z. Então, r' de t, ou dr dt, passa a ser dx dt, dy dt, dz dt. E quem é as componentes da minha função, do meu campo vetorial F? É M, N, P. E eu tenho um produto escalar de F com R'. Então, ficaríamos com M dx dt mais N dy dt mais P dz dt. Isso aqui é exatamente o produto escalar de F com R' de t, só que eu tenho um dt. De novo, diferencial de t embaixo com diferencial multiplicando, seria uma outra forma, tem um z a mais aqui que não era para estar aqui. Teria essa outra forma aqui que seria m dx, né? Tirando os dt's aqui, m dx, n dy, p dz. Seria então todas as formas aí de se calcular essa integral de linha. Nós vamos fazer exemplos usando todas elas, mas eu só queria deixar mais uma observação, que é a seguinte:
Essa integral de linha, como eu falei, ela é também conhecida como o trabalho realizado por uma força F sobre uma curva lisa C. Outra forma que a gente pode ver ela é como integral de escoamento. Isso acontece quando F é um campo de velocidade de um fluido que escoa ao longo da curva. Quando eu preciso dessa integral de escoamento, o cálculo que eu faço é o cálculo de integral de linha do campo F ao longo de C. E outra coisa, né, outra entidade, outra nome, né, que se dá para essa integral é a circulação. Nesse caso, F é o campo velocidade de um fluido que escoa ao longo da curva C, só que agora essa curva C é fechada, ok? Então, se eu peço integral de linha, essa conta trabalho, essa conta integral de escoamento ou circulação, dá na mesma. O que pode acontecer é que essa integral de linha, ela pode, em vez de se usar, pode ser calculada, em vez de se usar a componente tangencial, a gente usar a componente normal. Aqui eu troquei o nome do vetor normal de n por nzinho, por causa da componente n do meu campo, tá bom? Para não fazer confusão. O que acontece? Se ao invés de calcular o trabalho realizado pela força F sobre a curva lisa, eu quiser calcular o fluxo de um campo vetorial através de uma curva simples, plana, lisa e fechada, esse fluxo agora, ele não se dá mais na direção da tangente, e sim na direção da normal. E no caso, eu estou trabalhando somente, no primeiro momento, com curva plana. Então, como a curva é fechada, a gente usa esse tipo de integral com essa nomenclatura aqui. Então, se eu quiser calcular o fluxo de um campo através de uma curva fechada no plano, eu vou usar a minha componente normal. Para a gente seguir mais ou menos o parâmetro, o padrão de integral de linha, em vez de usar o vetor normal, como a gente conhece lá do triedro de Frenet, já que é uma curva plana, não vou fazer essa demonstração não, o que se faz é usar o vetor normal como um produto vetorial do vetor tangente, que eu já sei que é unitário, já que é uma curva plana, a gente sabe que o vetor 1, 0, 0 vai ser perpendicular ao vetor normal, vai ser perpendicular ao vetor tangente, e aí esse produto vetorial sai perpendicular ao vetor tangente, que é o normal, e também sai unitário. É por causa desse produto aqui que a gente consegue essa fórmula para integral de linha de F ao longo de C, calculada como um fluxo. Eu não posso falar integral de linha de F ao longo de C, né? Eu só posso falar, então, que a gente tem, então, o fluxo de um campo vetorial através dessa curva, tá bom? Então, quando eu faço ao longo de uma curva C, eu uso a componente tangencial e tenho toda a forma de calcular. E ela é chamada de trabalho e aí por diante. Quando ao invés de ir ao longo de C, eu quero ir através de C, no caso fechada e plana, a minha componente é a normal e aí eu uso essa forma aqui. Nós vamos estudar fluxo através de outros tipos de curva, mas no momento o que precisa ficar definido são esses dois tipos de integral.